Vamos tomar os assentos, por gentileza, já estamos com atraso no nosso cerimonial. Assim a gente consegue entregar uma cerimônia de qualidade para todos vocês. Boa noite. Por favor, tomem seus assentos. Vamos iniciar a nosso cerimonial? Boa noite a todos. Estamos apenas aguardando que todos se assentem para que possamos começar o cerimonial da abertura oficial do gabinete da vereadora Renata Falzoni. Boa noite a todos. É com muita alegria que dou início a este cerimonial. Agradecemos a presença de cada um de vocês, que torna este momento ainda mais especial. Convido agora as nossas autoridades presentes para que venham compor a mesa de honra. E é com grande satisfação que chamamos deputada federal Tabata Amaral. A deputada estadual Andréa Werner. Chamamos também o vereador Eliseu Gabriel. Chamamos a vereadora Marina Bragante. Queremos também convidar a professora Lúcia França? Não? Ela está chegando, acho que teve um atraso por conta da chuva. Primeiramente, a gente agradece a todos por terem enfrentado a chuva em São Paulo hoje para uma cerimônia como essa. Ela é realmente muito importante para todos nós, para o futuro da nossa cidade. E agora tem bike na Câmara. E para brilhantar a nossa noite com vocês, a vereadora Renata Falzoni. Pedimos que se aproximem e ocupem seus lugares, senhoras autoridades, pois será uma honra tê-los aqui conosco durante todo esse evento. Agradecemos pela presença de cada um de vocês e também pela contribuição que fazem à nossa comunidade. Hoje estaremos celebrando a abertura oficial do gabinete da vereadora Renata Falzoni. E eu tenho certeza que teremos uma programação incrível pela frente. Sem mais delongas, vamos dar início às nossas atividades. Para começar, convido Aline Pellegrini para subir ao palco. Aline Pellegrini é turismóloga, editora do coletivo Bike Zona Sul, membro da Câmara Temática de Bicicleta, conselheira no Conselho Participativo Municipal da Vila Mariana. Bom,
Boa noite a todas e todas, todos e todas, nessa noite muito especial. Viva Renata Falzoni! Bom, chegou o grande dia, e que dia, senhoras e senhores. Para mim, para o cicloativismo, para os coletivos, eu que fiquei aqui com a nobre missão de representar aqui, sobretudo, os coletivos regionais, mas não só esses. Essa noite representa o resultado de muitas lutas e a continuidade dessas lutas. Eu sei que a Renata, ela não gosta muito que a gente fique fazendo falas somente elogiando, né? A sua pessoa, a sua trajetória, mas eu preciso falar aqui sobre as contribuições que ela fez e que ela faz para os coletivos que nos são muito caras e nos fortalecem aqui nas nossas lutas diárias. Tá? Como exemplos, eu vou citar bem poucos, porque se eu for citar todos, aqui a gente passa a noite inteira. Então, como exemplo, a gente tem muitas participações em audiências públicas, com falas certeiras, técnicas diretas, coberturas jornalísticas importantíssimas, como, por exemplo, um protesto que eu mesma organizei na Zona Leste por ocasião do aumento dos assaltos na ciclovia da Radial. Ali a gente se conheceu, Renata, não sei se você lembra. Foi, acho que 2019, ainda antes da pandemia. Lá a gente colocou 2 faixas alertando sobre os assaltos, a gente chamou a atenção das autoridades para as necessidades de haver rondas policiais, e essas rondas acontecem ainda com alguma frequência, não resolveu o problema dos assaltos, mas está lá. A gente também teve uma festa de aniversário por um mês do buraco da ciclovia da Berrini, né? Com bexiga, vela, chapeuzinho, bolo e parabéns, mas que frutificou ali na ação da prefeitura, no conserto daquela estrutura, que estava bem grave. Não fosse a força dos coletivos e a cobertura da Renata ali, né, somada à cobertura dela, o apoio, certamente a gente não teria alcançado a repercussão que a gente teve e o reparo feito tão rapidamente naquela estrutura na época. Então, eu poderia ficar falando aqui ainda de vários exemplos. Recentemente, a gente teve lá a ciclovia do Rio Pinheiros, a inauguração da ciclopassarela Érica Salum, para citar essas mais recentes, mas muitas outras, mas só me deram aqui 3, 4 minutos para falar, então eu não posso me alongar muito. Mas agora, sim, depois de toda a campanha que a gente fez pela sua eleição, e com a emoção de vê-la aqui tomando sua posse, vendo a inauguração do seu gabinete, eu enxergo no horizonte a importância e a responsabilidade do seu mandato. E já imagino, acredito, e acredite vocês também, a cobrança tamanha que você já sofre por todas essas demandas, né, de uma cidade que está tão precisada, tão sofrida, né, para não dizer abandonada. E, olha, eu sinto no meu cangote também essas cobranças, essa pressão. Muitos amigos que eu convenci a votar em você chegam em mim. Não sei se as pessoas dos coletivos aí que a gente faz parte também já não sofrem essa pressão e cobram a gente, né? Ô, Aline, tem uma ciclovia perto da minha casa que está precisando disso, tem uma estrutura que eu pedalei, fala lá com a Falzoni, né? A gente já sofre essa pressão, a conta está chegando, a gente sabe. Mas daí vem a pergunta, né? O que um mandato como o seu, ou um mandato como o nosso, como você gosta de dizer, pode fazer pela cidade? E a resposta é simples, é direta, né? O que você está fazendo já, o que o seu gabinete já está fazendo, né? Enviando, emitindo ofícios, cobrando a prefeitura, indo verificar os problemas localmente, iniciando uma nova auditoria cidadã, que vai começar aí, planejando projetos de lei, aí, que eu tenho certeza que vai modificar algumas coisas na cidade, eu tenho certeza. Então, a gente está fazendo o melhor nas condições que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Mas, retornando um pouco à sua pessoa, e já caminhando para encerrar a minha fala, uma coisa que eu sei ao seu respeito, e que me inspira muito, e inspira outras pessoas, é que você ensina e incentiva a gente a ser pessoas melhores. Você não deixa a gente ser medíocre, né? Medíocre não no sentido de uma palavra ruim, mas medíocre no sentido de ser pessoas medianas, de ser pessoas na média. E acho que isso eu posso falar por muitos, né? No sentido de não fazer o possível, fiz o que eu pude, fiz o possível, eu faço o que eu posso, né? Então, você sempre dá o seu melhor, você sai da média, supera, nos incentiva a fazer o melhor sempre, né?
E, então, eu tenho certeza que desse mandato vai sair o melhor, só tem o melhor para sair, com essa equipe incrível, com esse gabinete potente que foi montado. Né? Então, faremos bem mais que o possível por uma cidade melhor, pela mobilidade ativa, por uma cidade mais humana para todos. Então, vamos para cima. Obrigada. Chamamos também Ana Carolina Nunes, doutora em Administração Pública, mestre em Políticas Públicas pela UFABC, jornalista pela USP e migrou pela área de Políticas Públicas, motivada para a sua atuação da sociedade civil. Ana Carol, seja bem-vinda. Ela é diretora de relacionamento do Cidade a Pé. Eu não sabia que era ordem alfabética, eu tomei um susto aqui. Bom, eu acho que, primeiro, estou muito feliz de estar aqui nesse momento, ver tantas caras aqui de pessoas que, enfim, pelo menos para mim, vai fazer uns 10 anos aí nesse movimento de ativismo, muitas pessoas que participaram de diversas lutas, e a Renata Falzoni é uma delas. Então, para a gente da sociedade civil, que tem tanta dificuldade em conseguir abrir canais de diálogo com o poder público, ver uma pessoa como a Renata, que saiu, né, dessa mesma luta e está nessa mesma luta, porque a gente sabe que a luta dela independe de estar num cargo eletivo ou não, é muito reconfortante e animador, né? E isso diante de um cenário que a gente vive, que é um cenário muito difícil. A Cidade a Pé, ela nasceu faz quase 10 anos, vai fazer 10 anos agora em 2025, como a Associação de Defesa da Mobilidade a Pé em São Paulo, e ela nasceu como uma tentativa de ter alguma entidade que tentasse representar politicamente as demandas das pessoas que se deslocam a pé pela cidade de São Paulo, seja com os próprios pés, seja de cadeira de rodas. Oi. Opa. Queria notar que o Márcio França acaba de chegar. Uma salva de palmas. Sem querer se atropelar. Eu percebi, mas eu quis manter a descrição, né? Imagina. Desculpa. Desculpa, interrupção. Imagina. Olha só a minha gafa. E a Márcia... E o nosso presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Ricardo Teixeira, também acaba de chegar nos prestigiando. E a professora Lúcia França também, né? Falei agora. Bom, brinquei um pouco aqui de cerimonialista. Tudo bem. Mas, enfim, só retomando que a Cidade a Pé, ela nasceu com esse interesse de defender os direitos das pessoas que deslocam a pé na cidade, mas, enfim, que isso nunca é isolado, né? Porque quem se desloca a pé também usa transporte público, né? Proteger a vida das pessoas que se deslocam a pé também é uma maneira de proteger a vida das pessoas que se deslocam em bicicleta. A gente quer um trânsito mais seguro para todo mundo. E a gente conta muito com você, Renata. A gente tem certeza que você vai fazer um trabalho fantástico. E principalmente porque a gente precisa provocar a Prefeitura de São Paulo, principalmente, a sair da letargia na qual ela se encontra nesse momento. A gente está vivendo, desde 2020, um aumento na violência no trânsito, e, enquanto isso, a gente vê a Prefeitura totalmente paralisada em relação à segurança viária. E a gente precisa de políticas públicas para enfrentar esse quadro. E a gente conta com você não só para abrir portas, mas também escancarar essas portas quando é necessário, porque a gente sabe que, em muitos casos, a gente precisa dar uma escancarada para conseguir sacudir o poder público. E é isso, só desejo muito bom trabalho nesses 4 anos. Contem conosco da sociedade civil, seja para quando precisa fazer uma colaboração mais certinha, seja para quando precisa fazer uma colaboração um pouco mais rebelde. Estamos aí porque, no final das contas, a gente precisa melhorar a vida real, as condições da vida real das pessoas que vivem na cidade. Obrigada.
E nosso próximo convidado, André Garcia, ciclista paulistano, gestor público de educação, coordenador da União de Grupos de Bikes de São Paulo, líder do grupo do pedal de Boinha, aqui em São Paulo, e membro ciclista do Ciclo Comitê Paulista da Secretaria do Meio Ambiente. Por favor, André, é a sua vez. Boa noite a todos. O que fala da minha amiga Renata, né? Então, aqui representando os grupos de pedal, nós temos diversos grupos de pedal em São Paulo, rodando aí pela cidade. Mas quem inventou tudo isso, né? A gente sempre fala, onde começou essa questão? Quando vocês rodam à noite pela cidade, vê aquele grupão de bike passando lá, quem inventou tudo isso foi minha amiga Renata Falzoni, Night Bikers lá atrás, né? Não vamos contar quando foi para não entregar a idade. Mas eu tive o prazer de conhecer a Renata numa reunião na LESP, não sei se a Renata se recorda, na Comissão Parlamentar de Ciclomobilidade, e a gente estava lá lutando pelas questões da ciclomobilidade. São Paulo é uma cidade pulsante, que não aguenta mais carro. Eu sempre falo isso, a gente não aguenta mais carro nessa cidade. E a gente tem que ter as opções, as alternativas. É o transporte público, é caminhar a pé, e é o que eu amo fazer, pedalar. Então, todos os dias eu vou e volto do meu trabalho de bicicleta e corro muito risco. E eu acho que o papel que a gente espera da Renata, e tem certeza que ela vai fazer com maestria, é defender a questão do ciclista nessa cidade. Não só o ciclista que se diverte, que está a passeio, mas aquele ciclista do dia a dia, que leva o seu filho para a escola, que se desloca para o seu trabalho, que roda na cidade de maneira sustentável e que contribui com o planeta e também com o nosso trânsito. Então, é muito importante, Renata, a gente ter uma representação de ciclistas, que eu me lembro a primeira vez que a gente tem um parlamentar que representa o ciclista. E isso é muito importante. Então, eu desejo muito sucesso, a gente está à disposição. A União de Grupos de Bike de São Paulo, os grupos de pedal, as lideranças estão à disposição. Durante a campanha foi uma aventura, os pedais que nós participamos, movimentamos aí muita gente para estar aqui hoje, inaugurando um gabinete. E desejo muito sucesso e estamos à disposição. Precisando, sabe que pode contar com a gente. Obrigado e boa noite a todos. De acordo aí com a nossa chuva, aqui em São Paulo, que nós tivemos, a gente vai ter uma pequena alteração no nosso cerimonial, mas ele não deixará de ocorrer de uma forma íntegra. Então, nós iremos convidar, neste momento, e nós agradecemos a presença de todas as autoridades mais uma vez, e com grande honra convido ao púlpito o excelentíssimo senhor Márcio França, ministro do Estado de Empreendedorismo, da empresa e da empresa de pequeno porte, e sempre o governador de São Paulo, que irá compartilhar suas valiosas reflexões sobre o mandato da vereadora Renata Falzoni. Seja bem-vindo, ministro. Boa noite. Olha, todos vocês, né, mas em especial Renata, e cada uma dos amigos aqui hoje presentes, deputadas, e também Eliseu, Lúcia, Ricardo, meu companheiro de jornada de tantos anos. Eu não tive tempo de falar para o Ricardo, mas eu fui vereador em São Vicente, na primeira Câmara das Américas, né, onde surgiu a democracia no Brasil. E depois de 400 e não sei quantos anos, dos mandatos que eu fui vereador, aí nós elegemos juntos um rapaz que se elegeu e ele era cadeirante. E
como ele era cadeirante, a gente começou a perceber coisas que a gente não percebia. Porque, embora seja a Câmara mais antiga das Américas, não havia acesso no plenário, nos lugares da mesa, enfim, para uma pessoa cadeirante ter acessibilidade. E desde lá, então, eu falo que, na medida que você elege representante de determinado assunto, ou com uma vivência naquele assunto, é claro que muda completamente a visão, porque tenho certeza que a Tabata, enfim, a Andréia, a Lúcia não, porque a Lúcia não sabe andar de bicicleta. Mas a gente... ainda. Mas a gente... Todo mundo tem uma noção. Eu me lembro daquele mandato, que acho que foi no final do mandato do Haddad, uma confusão sobre ciclovias, se estava certo, se estava errado, o desenho, o formato, enfim. E todos nós, certamente, damos algum palpite nesse assunto. Mas é diferente quando a pessoa vivencia esse assunto, né? Alguém que dedica a vida a esse assunto, alguém que trabalha com esse assunto, que é apaixonada pelo assunto. Então eu disse ali para a televisão que a sua chegada, Renata, certamente vão subir degraus aqui na cidade para que as pessoas que têm isso como uma atividade de esporte, de lazer, ou de transporte, ou de vida, que elas possam fazer isso com mais segurança. Quando eu fui governador, aconteceu uma fatalidade com uma moça aqui, acho que foi na Paulista, né, que uma moça foi atropelada e faleceu. E a gente até depois fez um circuito para descer a serra pela Imigrantes, que fosse com o nome dela. Como era o nome dela? Márcia Prado. Porque o que acontece, como a gente não vivencia esse assunto, a gente acha que está fazendo certo, pintando uma faixa, criando uma lógica ali, mas não é como alguém que vivencia isso como você vivencia. Então, eu não sei, claro que todos nós ficamos contentes com todos os que são eleitos, né? A Câmara de São Paulo tem 55 vereadores. Então, todos eleitos têm sua representatividade, é bacana. Mas o presidente Ricardo me falou, olha, todos os 54 restantes estão super felizes com a eleição da Renata, né? Que bacana que... Assim... É como se viesse uma pessoa que tem uma luta específica, né, e que vai ajudar, certamente não passará nessa casa nenhum assunto relacionado a esse tema que não vão te ouvir. É muito comum, assim, né, quando você tem alguém que é especialista num assunto, nunca mais passa nada naquele assunto sem que você seja ouvida. E isso, de alguma forma, tem a ver com uma paixão que eu assisti nas suas eleições, né, que não é só sua, porque eu percebi nas pessoas que votavam em você, e a gente andando às vezes na rua, em algumas desses eventos, as pessoas olhavam para você assim como se fosse a minha representante. Você já era representante desse tema, né? As pessoas já te enxergavam assim. Ter mandato ou não ter mandato, talvez não fosse tão importante. Mas tendo mandato, vai valer a pena. Porque vai haver alterações. A política, ela nem sempre as pessoas compreendem isso. Mas meu pai, que foi médico a vida inteira, ele era pediatra, e ele nunca aceitou muito esse negócio de eu ser político. Ele vivia dizendo, você se mete em cada coisa, vai fazer outra atividade, né? E quando ele já era bem velhinho, e eu tinha sido já eleito vereador, ele teve um infarte e estava nas últimas, assim. E ele me falou, sabe que eu me arrependo, porque talvez se eu tivesse tido a chance de ter mandato, eu tinha ajudado mais gente. Porque eu ajudei muita gente, ele falou. Eu curei muitas pessoas.
Ele era pediatra, então certamente deve ter ajudado muitas crianças, né, muitos jovens lá de Cananéia, que ele é nascido em Cananéia, né? Mas ele falou, mas ainda assim eu percebo que um mandato permite você ajudar muito mais gente, que o seu conhecimento possa servir a muito mais pessoas. E é isso que você vai fazer aqui. Então, todos nós estamos comemorando, né, aqui em São Paulo, a sua chegada. A gente fez questão de estar aqui hoje para poder dizer para você isso, assim, que é um privilégio da cidade ter uma pessoa como você, tantos outros, de tantas causas, mas certamente nessa causa específica do cicloativismo, ninguém representa melhor do que você. Parabéns, que Deus te abençoe, que você tenha muita saúde para poder exercer esse mandato, né? Que você possa fazer um mandato com muito sucesso e que as pessoas que a vida inteira te acompanharam possam colaborar para que você possa desenvolver da maneira mais útil possível. Muitas coisas, às vezes, eu sei que as pessoas vão dizer, elegemos e não mudou tudo. Não muda tudo mesmo. Nunca você vai conseguir mudar tudo. Mas você vai fazendo por passos. E a sua chegada aqui é um passo gigantesco para essa causa que vocês todos têm, tá bom? Parabéns, muito obrigado e boa noite. E é com grande honra que convido ao púlpito a excelentíssima senhora Tabata Amaral, deputada federal e presidente do PSB municipal, que irá compartilhar suas importantes considerações sobre o mandato da vereadora Renata Falzoni. Boa noite. Boa noite, gente. Esse dia é histórico. Vamos, uma salva de palmas para a Renata. Pronto. Agora estamos na mesma energia. Eu tenho a alegria de ter aqui muitos amigos e amigas, alguns que eu carrego já há alguns anos, outros que a Renata trouxe para a minha vida. Então, para a felicidade de vocês, não vou cumprimentar a todos, mas queria só trazer alguns nomes. Marina Bragante, que também veio para trazer essa esperança que a gente tanto precisa na política aqui em São Paulo. Sei que vai travar batalhas muito importantes. O nosso vereador, defensor histórico da educação, professor Eliseu Gabriel, que esteve sozinho muitas vezes no mandato passado, agora tem aí duas grandes companheiras de luta. Da Renata já fala um pouquinho. Nossa deputada, Andréia Werner, que carrega tantas causas, mas uma delas que eu acho que diz muito de algo que fala de quem a gente é como sociedade, que é a causa da inclusão, da pessoa com deficiência, da pessoa com autismo. O nosso ministro, Márcio França, que tem aí a responsabilidade de endereçar um tema, que é o empreendedorismo, eu dizia mais cedo, que finalmente o governo federal está acordando para entender que é um tema relevante, para a gente se colocar no lugar das pessoas, para a gente, de fato, lutar por oportunidades numa sociedade que está mudando, e não é uma missão simples. Minha amiga querida, professora Lúcia França, que travou tantas batalhas do meu lado, como eu amo, como eu admiro essa mulher, e ela também vai concordar, tenho certeza, com o que vou falar da Renata, e o nosso presidente. Presidente, você tem uma missão gigantesca aqui. Eu estarei na torcida, rezando por você. Vou dar trabalho, mas faz parte. Mas fiquei feliz com sua eleição, celebrei junto com a Renata, porque tenho certeza que é uma voz que vai trazer muita ponderação e muito diálogo. Então, desde já, muito obrigada pela sua postura. E aí, como falei, tenho muitos amigos, só um abraço no Ramalho, na Carmen, no Itamar, em nome deles, em todos os membros do diretório do PSB, que eu tenho a alegria de presidir, no Guti, enfim, no Cris, todos os amigos que estão aqui. Eu pensei em começar dizendo que a Renata era a minha líder, e ela é minha líder, e que ela é, para mim, uma grande referência. Mas eu estaria me gabando de algo que não é tão certo, porque ela é a líder de muita gente, e de todos nós que estamos aqui. E ela não é uma referência só para a Tabata, na pauta de mobilidade. A Renata é uma referência para São Paulo, ela é uma referência para o Brasil, ela é uma referência internacional, e eu sei do que eu estou falando. Então, quando eu virava a Renata e falava, a Renata é minha coordenadora para toda a pauta de mobilidade no plano de governo, era eu que estava me gabando.
Era eu que estava falando desse time que eu tinha do meu lado, me ensinando, me guiando. E não é à toa que até os adversários reconheciam que a gente tinha o melhor time, que a gente tinha as melhores propostas. Poderia aqui falar horas das batalhas que eu, no auge dos meus 31 anos de idade, tive a alegria de compartilhar com você. Mas eu queria falar de duas. A Renata nem tinha sido empossada, e ela travou uma batalha muito importante na questão do túnel da Sena Madureira. Batalha essa... Isso que ela não tinha nem chegado, presidente, só para o senhor ir se preparando. E a gente já viu uma vitória política muito importante. Uma vitória de todos nós que lutamos contra a corrupção, que lutamos pela pauta ambiental, que lutamos por uma cidade que ouça a sua população. Eu vou trazer só mais uma, porque eu tenho a alegria de caminhar ao lado dela já há muitos anos, mas que foi também uma vitória recente. A gente vem questionando já há muito tempo uma decisão equivocada do prefeito Ricardo Nunes de retirar do plano de metas toda a questão da segurança viária, gente. São Paulo está batendo um recorde de mortes no trânsito. E foi por conta dessa ação, enquanto ela nem vereadora era, que foi aberta agora toda uma investigação, um posicionamento do Ministério Público, que eu tenho certeza que vai fazer com que a Prefeitura reveja a sua posição. E é claro que hoje eu me encontro na condição de oposição, mas quando a gente entra com uma ação como essa, não é para fazer palanque. Tanto que a eleição já passou. É porque a gente quer uma rua mais segura. É porque a gente quer uma cidade mais segura. E eu não vou listar aqui as muitas lutas e vitórias dessa mulher, porque se vocês não soubessem delas, vocês não estariam aqui. Então, eu só queria trazer um depoimento muito pessoal, da alegria que eu tenho de dizer que a Renata é minha amiga, da alegria que eu tenho de dizer que ela é minha líder, do quanto ela me trouxe esperança com a sua eleição. A gente que é idealista, a gente que quer ver o mundo diferente, a gente precisa se agarrar em alguma coisa para continuar sonhando e esperançando. E eu queria dizer aos 4 vereadores que estão aqui, e é do fundo do coração, que vocês me dão esperança, que vocês me fazem acreditar que em meio a essa polarização, que em meio a todo esse fisiologismo que a gente vê, a gente vai ter gente séria aqui na Câmara de Vereadores, com as quais a gente pode concordar um pouco mais, um pouco menos, mas que vão estar defendendo a população de São Paulo. E isso não é pouca coisa. Ser vereador de São Paulo, ser vereadora de São Paulo, talvez seja uma das missões políticas mais importantes e mais desafiadoras. E eu finalizo, minha amiga, dizendo que eu tenho certeza que você vai receber muita cobrança. Porque você se elegeu carregando a esperança, os anseios, as frustrações de muitos de nós. Mas eu queria lhe dizer que eu estarei ao seu lado. Quando tiver que brigar com alguém, falar um pouquinho mais grosso, pode me chamar, mas também para a gente sempre combater o bom combate, para a gente sempre defender as pessoas e se lembrar do porquê que a política existe. Porque, para mim, política é lugar de transformação, eu sei que para a Renata também, e eu tenho certeza que bons combates serão travados nessa Câmara, bons combates serão travados na rua, e quanto mais a gente estiver do lado dela, cobrando sim quando necessário, mas se lembrando que a força de um parlamentar vem do povo. Eu vivi muita coisa em Brasília nesses 6 anos, da luta dos absorventes, da luta pelo pé de meia, e as vezes em que eu fui vitoriosa é porque o povo estava do meu lado. É porque as pessoas entenderam as batalhas que eu estava travando e convenceram meus colegas, mesmo que eles não quisessem. Eu já vi votação mudar em plenário. Então, só para dizer que a responsabilidade está com ela, mas está com a gente também. Porque a Renata vai travar batalhas em que eu tenho certeza ela não vai ser majoritária no começo. Mas se a gente for para a rede social, para a rua, explicar, der respaldo a ela, a gente vai ver essa cidade mudar. Então, estou aqui para dizer que conte comigo, você me inspira, me lidera, e que orgulho que é para mim, como presidente do PSB, ter 2 vereadores, agora eu vou falar dos nossos, com todo respeito, que para mim são dos melhores vereadores que essa Câmara tem. É um baita orgulho para o PSB. Obrigada e que Deus abençoe vocês. Obrigada. Convidamos também a excelentíssima senhora Andréa Werner, deputada estadual, para trazer sua preciosa análise referente ao mandato da vereadora Renata Falzoni.
Não vai ser bem uma análise, gente, mas vamos lá. Eu sempre começo me descrevendo, né, pensando em pessoas com deficiência visual, principalmente. Então, quem olhar para frente, eu estou do lado esquerdo, aqui no púlpito. Eu sou uma mulher de 49 anos, de pele branca, olhos castanhos, cabelos castanhos lisos até os ombros. Eu estou com uma blusa preta de manga comprida e uma calça vermelha. Enfim, é uma cor meio esquisita, gente, mas é puxado para o vermelho. E um salto alto preto. Eu estou muito feliz de estar aqui, para começar. Aquele dia da eleição, quando eu vi o nome da Renata ali, nos eleitos, gente, eu nem sabia o que falar, de tão feliz que eu fiquei. Porque eu tinha tido uma conversa com a Renata alguns meses antes, e ela estava bem desanimada, né? E eu lembro que, quando eu estava bem desanimada, alguma pessoa teve uma conversa comigo que não me deixou desistir, né, Márcio França? Ministro Márcio França. E eu acabei vindo para o PSB e consegui ser eleita também. Então, eu tentei fazer isso de alguma forma para que a Renata não desistisse, porque, por mais que pareça que a gente tem nada a ver uma com a outra, né, porque ela fala de mobilidade urbana e minha causa é as pessoas com deficiência, a gente tem muita coisa em comum. Para começar, que a gente que tem causa, a gente boia um pouquinho nesse meio, porque tanto aqui na Câmara dos Vereadores quanto na Alesp, as pessoas perguntam muito de onde você é. Né? Quando eu cheguei a fazer uma campanha para vereadora aqui, todo mundo queria saber em que bairro que eu morava. São eleições muito regionalizadas. Eu lembro que meu primeiro evento lá na Alesp, que eu cheguei e comecei a conversar com os deputados, a pergunta era: de onde você é? E eu tenho muita dificuldade para responder essa pergunta. Pode parecer uma pergunta besta, mas eu sou de Belo Horizonte, eu morei em mais 2 cidades do interior de Minas, eu vim para São Paulo, capital, em 2001, eu morei 3 anos no exterior, em 2 países diferentes, e na pandemia eu mudei para Vinhedo. Então, como é que eu vou responder de onde eu sou? Aí eu lembro que até o Pedro, da liderança do PSB, falou assim: fala São Paulo, que você já resolve. Aí eu comecei a responder São Paulo. Porque tem essa coisa do deputado que é de Araraquara, o deputado de Ribeirão, o deputado... E eu não posso falar que eu sou de Vinhedo. Eu me mudei para Vinhedo na pandemia, mas eu sou de uma causa, gente. Quem me colocou ali foram as famílias de pessoas com deficiência. E tem uma outra coisa, né, que a Renata tem isso em comum. As pessoas que se interessam pela causa da mobilidade urbana colocaram a Renata aqui. Tem outra coisa também que eu tenho em comum com a Renata, que é: a gente já trabalhava muito nessa causa antes de ser eleito, né, Renata? E a Tabata falou muita coisa que eu ia falar, inclusive, mas eu vi uma foto da Renata no Instagram dela e eu fiquei rindo sozinha, porque a Renata estava abraçada com uma árvore, meio acorrentada, e eu falando: gente, a Renata é meu espírito animal. Eu me acorrentei na frente da STJ, gente, com um bando de mãe doida, na época que queriam decidir que os planos de saúde só tinham que cobrir aquilo que estava no rol da ANS. Eu fui com um bando de mãe doida igual eu lá para Brasília e a gente se acorrentou na porta do STJ. A gente brigou com o lobby mais poderoso desse país, que é das operadoras de saúde, naquela época. A gente se enfiou dentro do Congresso Nacional, depois que o STJ decidiu em favor dos planos de saúde, mesmo com as doidas acorrentadas lá na porta, e a gente conseguiu passar uma lei na Câmara e no Senado que derrubou isso, por causa dessa mobilização, que, de tão doida que a gente era, chamou a atenção, do mesmo jeito. Gente, por que essa mulher está abraçada com a árvore? Por que essas mulheres estão acorrentadas na porta do STJ? Né? Então, isso é quem tem uma causa, que vive essa causa de verdade e que consegue mostrar para os outros a importância. Ninguém queria estar no sol de Brasília acorrentado, a gente não tinha opção. Ela também não tinha outra opção a não ser se agarrar com a árvore lá. E deu certo. Né? Então, a gente, quando vive a causa, é visceral. Ninguém entende, mas é assim. Eu tenho certeza que a Renata já percebe. Assim, eu entro nos lugares na Alesp e eu já percebo a cara de umas pessoas, tipo: ih, lá vem essa mulher falar de pessoa com deficiência. A Renata deve chegar e já perceber as pessoas: lá vem a mulher falar da bicicleta. Assim. Deve ser muito parecido, porque a gente acaba ficando meio monotemática, porque a gente está lutando por causas que são ignoradas há muito tempo. Todo mundo adora tirar foto abraçado com pessoa com deficiência na época da eleição. Mas depois que ganha, ninguém quer receber no gabinete para falar dos problemas que estão acontecendo. E a mesma coisa acontece com a causa da Renata, eu tenho certeza disso. Então, são causas necessárias, mas são causas ingratas, que aparecem muitas pessoas oportunistas, que de fato não estão afim de ajudar. Estão afim só de ganhar alguns votos ali na época da eleição e depois não aparecem mais. E por isso tem muito trabalho. Porque
quase nada foi feito nesse sentido até hoje. Ou foi feito, como na causa da pessoa com deficiência com a Lei Brasileira de Inclusão, mas cadê a regulamentação? Cadê a implementação de tudo isso que foi feito? Quantas coisas a gente fica brigando que já estão na lei há 10 anos, gente, e não são implementadas? E aí a gente continua falando, a gente se acorrenta, a gente se abraça na árvore, porque a gente quer ser ouvida, a gente precisa ser ouvida, porque a gente representa milhares de pessoas na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, que dependem disso. Então, eu fiquei muito feliz por vários motivos e por todas essas coisas que a gente tem em comum. A Renata é meio sem limites para as coisas, eu também sou, nesse aspecto de quando a gente abraça a causa, a gente vai até o final. E eu sei que a gente vai trabalhar juntas para resolver problemas que, às vezes, não tem a ver com a causa dela, não tem com a minha, mas chegou lá para mim e eu vou trazer para ela, porque agora ela vai ser minha parceira aqui na Câmara Municipal. É muito difícil porque as pessoas não são politizadas no sentido de entender o que faz um vereador, entender o que faz uma deputada estadual, uma deputada federal. Né? As pessoas são politizadas no fla-flu. Ah, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, aquela coisa. Mas na hora que você vai perceber, ninguém entende direito qual é o papel de cada um. Então, cai muita demanda lá no meu gabinete, que é demanda de vereador. Ou de deputado federal, e eu já passei algumas coisas para a Tabata, inclusive, nesse sentido. E aí a gente aproveita para educar as pessoas e falar, agora eu tenho uma super parceira lá na Câmara Municipal, que é a Renata, e que vai poder ajudar, com certeza, nem que seja com um ofício, com uma conversa, porque, olha, gente, na política a gente percebe assim, que pouca coisa a gente resolve com projeto de lei mesmo, sabe? Pelo menos na LESP é uma luta. Se você conseguir aprovar um projeto de lei por ano, você está na sorte, e é isso, tá? Não estou mentindo, não. É assim que funciona lá. Agora, muita coisa, às vezes você mandando um ofício para um secretário, para um prefeito, ou chamando para uma conversa, você consegue resolver. Né? E assim a gente vai, pouco a pouco, passinho a passinho, ajudando a melhorar a vida das pessoas. Então, eu estou muito feliz de saber que vou ter a Renata aqui. E, em contrapartida, eu quero oferecer o meu gabinete, Renata. Qualquer coisa que você precisar na LESP, nosso gabinete da inclusão está lá, de portas abertas para você, como sempre teve, para mandar ofício, para abraçar a árvore, para, enfim, se acorrentar em qualquer lugar que precisar. Eu firmo esse compromisso que o meu gabinete vai estar sempre aberto lá na LESP para a gente trabalhar juntas por São Paulo capital, no meu caso, por São Paulo, todo o resto do interior, a gente discutir projetos que vão beneficiar os nossos públicos, que são diferentes, mas que têm muitas necessidades concretas, e lutar pelo coletivo. Né? Só para encerrar, a gente votou recentemente lá na LESP isentar de IPVA carros híbridos. E quem me ajudou foi sua colega. Fui conversar com ela, Marina Elou, que entende muito mais do que eu da pauta ambiental, e ela trouxe um ponto que, para mim, foi matador. A gente não tem que trazer isenção ou facilidade para as pessoas adquirirem veículo, gente. A gente tem que pensar no coletivo. De veículo aqui em São Paulo, às vezes, dependendo, você demora 1h30 para ir de um bairro para o outro do lado. Então, não faz sentido. Vamos pensar no coletivo, vamos pensar no que vai melhorar a vida de todo mundo na cidade. Então, conta comigo, eu conto com você, estamos juntas e muito obrigada, gente. Convidamos o nosso presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Ricardo Teixeira. Boa noite a todos, boa noite a todas. Não estava no script eu falar, viu, Renata? Quando subi no elevador junto com o ministro, boa noite, uma honra tê-lo aqui, junto com a esposa, a professora Lúcia, todos da mesa aqui, um abraço a todos, a deputadas, vereadores. Eu subi com o ministro no elevador e eu disse a ele, a casa está feliz porque a Renata chegou. Há muito tempo essa casa esperava a Renata. Eu falei outro dia isso no microfone da Câmara e o professor Eliseu me corrigiu. Falei, não, mas ela já esteve aqui, mas ela ficou um mês como suplente. E agora ela conseguiu, porque vocês trouxeram ela para cá. Essa causa precisa ser discutida aqui. E não tem pessoa melhor nessa cidade do que a Renata para trazer essa causa e para debater. Quando o ministro falou que realmente os 54 estão felizes, e essa é a verdade, viu, ministro Márcio França? Ministro Márcio França, que também é lá de Canané, a gente adora aquela região, viu, professora Lúcia? Só lá é o único lugar que eu consigo andar de bicicleta.
Eu ando 30, 40 quilômetros de bicicleta num dia. Aqui em São Paulo, vocês sabem o quanto é perigoso, principalmente para quem já passou dos 60 anos pedalar. A Renata já passou e ela não tem medo, ela é corajosa. Ela vai para cima, ela filma tudo o que está acontecendo na cidade, traz o debate para cá, joga para a mídia, encurrala os prefeitos para que a gente consiga, para que ela consiga atender o pedido de vocês. Então é uma alegria muito grande, mas é muito grande. A gente já teve em situações diferentes, eu como secretário, ela batia em mim todo dia. Aí eu chegava em casa, a minha filha, que é fã dela também, que gosta de pedalar, falava assim, pai, mas a Renata brigou com você. Não, filha, eu sou pessoa jurídica e ela está certa de bater em mim. Eu não consigo atender tudo que ela me pede. E essa amizade, vocês viram quando eu entrei aqui, o beijo que ela me deu, a felicidade que a gente tem de tê-la aqui, é assim que a gente constrói a democracia, com essas diferenças. Eu teria tudo, né, até dentro da minha casa, para falar, a Renata é minha adversária, minha inimiga, eu vou brigar com ela. Muito, muito pelo contrário, eu tenho admiração por ela. Quantas eleições ela ganhou no voto, mas pelo partido que ela estava não se elegeu? Quantas vezes ela ficou aqui entre os 55 por uma vez, nos deputados a mesma coisa? Ela é uma vencedora, uma batalhadora. Por isso, Renata, vou te falar, eu tenho orgulho de ter você junto comigo nessa legislatura. Você merece, esses meninos que estão aqui, que te carregaram até agora, vão te cobrar muito, como eu também vou te cobrar. Beijo no teu coração, felicidade, sucesso e conta com esse presidente. Convidamos agora o senhor Eliseu Gabriel, vereador da cidade de São Paulo, para trazer sua análise referente ao mandato da vereadora. Boa noite. Queria saudar o vereador Ricardo Teixeira, que chegou agora a ser presidente. Tempos novos na Câmara, realmente tempos novos. Realmente vocês não sabem como vai melhorar essa Câmara. Olha a sua responsabilidade. A querida Lúcia França, pessoa incrível, foi nossa candidata a vice-prefeita, deu um show aí. O nosso ministro e governador Márcio França, uma pessoa incrível que todo mundo já conhece, sabe da sua capacidade, da sua competência. André Werner, deputada estadual nossa, com grande orgulho, que defende as causas importantes da nossa cidade. A Renata, incrível Renata, nossa, impressionante. Já te conhecia, achava que você é incrível, mas não sabia que era tão incrível assim. Impressionante, né? Logo no primeiro, realmente o que quem falou, o Márcio falou, né? Não, alguém falou que logo no... Tabata. Antes mesmo dela ser vereadora, oficialmente, né, ela já estava lá abraçando as árvores na Sena Madureira. Estava lá, a gente acompanhou, a Marina também estava, né? Eu estava lá também, mas foi realmente uma atitude incrível, né? Chamou a atenção, isso tudo contribuiu muito, porque agora tivemos uma vitória na Justiça, né? A obra foi paralisada, é uma vergonha o que está sendo feito, essa obra é uma vergonha de todas as... Não se dá nem para... Vou falar isso aqui, mas é um caos, né? Mas finalmente conseguimos, por enquanto, para isso. Mas o que foi fundamental? A mobilização e ações de pessoas como a Renata e outros vereadores, e a população, os movimentos organizados, não é? Isso que é fundamental. Eu queria dizer uma coisa assim, que eu também queria saudar aqui a Tabata, a nossa candidata a prefeita, que deu um show também, não é? Deu um show. Eu acho que ela... Muita gente, mas será? Ficou assim, mas será? Porque ela ela ia para o segundo turno, mas né, eu acho que tinha todo jeito de ir para o segundo turno, se não fossem as circunstâncias que aconteceram aqui, das candidaturas, uma que chegou derrubando tudo, o problema que aconteceu, a máquina que usou aí, né? Um negócio impressionante, mas a Tabata é uma pessoa, uma vencedora, tão moça, né? E tem tanta coisa para nos representar aqui pelo futuro. E a Marina Bragante, que eu conheço há muitos anos, ela trabalhou no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa e já trabalhou aqui na Câmara. Quer dizer, ninguém mais qualificado para ser uma vereadora. Isso não adianta também só ser qualificado, tem que estar do lado do que é do que é o interesse público, né? Que é a Marina. Mas eu queria primeiro dizer uma coisa.
eu estou impressionado com esse encontro. Eu nunca vi um vereador aqui, eu estou aqui, esse é o 25º ano, imagine, meio quarto de século. Eu nunca vi um vereador fazer um início de campanha fazendo um evento desse, eu nunca vi isso. O máximo que faz é fazer um encontro lá no meu gabinete e tal, mais uma empadinha né, com uma coisa assim. Mas é impressionante a ousadia, né? Quer dizer, a gente vê como é ousada essa moça, essa Renata. Quando ela falou, eu falei, mas será? Vai inaugurar o mandato dela no plenário, no Salão Nobre? Mas que ousadia é essa, né? E realmente, incrível, a quantidade de pessoas, as pessoas que estão aqui, a mobilização que você faz, que você representa. E tem uma coisa que é absolutamente central, né? A mobilização é tudo. O mandato é fantástico. O mandato é uma potência. O mandato de vereador em São Paulo é uma potência, tanto para fazer coisa boa, como para fazer coisa que não presta. É muita coisa que dá para fazer, tem limitações, mas o que está por trás, o que é? É a mobilização. Se não tiver a mobilização, não se consegue nada. Principalmente diante dos interesses de mercado, que vocês sabem que cada vez estão mais agudizados, né? Então, cada vez mais a gente precisa ter mobilização. E isso a Renata tem, e graças a vocês, e ganhou na mobilização. É isso que nós temos que fazer. Eu queria também falar o que já falaram para ela, que vai chegar muita cobrança, Renata. É inferno, viu? Prepare-se, meu bem. Não adianta você falar que trata de bicicleta, não, porque vai chegar de tudo para você vai ver, você vai ver. Mas a gente precisa entender, a bicicleta, a questão do ciclismo, aliás, meu filho também é ativista, né? Ele sai de noite por aí, eu fico desesperado. Agora ele diz que vai para a Patagônia andar de bicicleta, imagina. Mas vai fazer o quê? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o ciclismo, o cicloativismo é um álibi. É um álibi, um hobby, mas também é um álibi para mexer com a política. Quer dizer, a Renata é cicloativista, foi eleita e foi lá segurar a árvore, abraçar a árvore. Quer dizer, a luta dela é o ciclismo como um todo, né? O ciclismo faz parte da luta, né? E a gente precisa entender a importância da democracia, porque quem a gente pressiona? O poder público. Então, as instituições do poder público precisam existir. As instituições precisam ser fortes e não sendo desmontadas como têm sido feitas, privatizadas, terceirizadas, depois você não consegue mais reclamar com ninguém. Antigamente, quando a energia elétrica era da Eletropaulo, se você ia reclamar, tinha uma agência em cada esquina, se o presidente não sei o que, ele caía, ia lá falar com o governador, com o deputado, vai reclamar da Enel lá, vê se alguém consegue alguma coisa. Se organizar isso no primeiro dia de mandato é incrível. Parabéns a todos vocês e um abraço. Queremos convidar a nossa vereadora eleita, Marina Bragante. Boa noite. Eu vou saudar a mesa na pessoa da Renata, então, porque daí a gente vai mais rápido, mas é uma mesa bem incrível. Primeiro, porque é uma mesa que tem muitas mulheres que estão se envolvidas com a política, que têm compromisso por transformar a sociedade. Isso é muito poderoso e bonito. Muito obrigada pela presença de todas vocês. É lindo ver vocês aí. Eu estava aqui pensando, não estava preparada para falar, né? Mas eu acho que eu preciso começar. Tá sempre preparada, é isso, né, Taba? Tá sempre preparada para falar, tá bom. Mas eu estava aqui pensando na minha história com a Renata. E aí pensei em 3 causos bem rapidinhos para contar, porque eu acho que eles expressam muito do que faz vocês virem até aqui hoje, do que fez vocês votarem nela e do que faz a cidade ter ela como vereadora. A primeira é quando eu trabalhava aqui na Câmara como assessora parlamentar.
Eu trabalhava com o vereador Floriano Pêssaro. E a gente criou a Frente Parlamentar pela Mobilidade Humana. E, para mim, aquela frente foi muito importante. Primeiro, porque eu descobri que eu tinha um primo, que é o Gucci, que a gente é primo e nem sabia, mas porque eu aprendi a ver a cidade de outra forma. E isso é muito poderoso. E essa é a forma com que os cicloativistas veem a cidade todos os dias. E é de uma forma muito mais humana, e foi a luta do tem que ser mobilidade humana, que a gente está falando dos humanos também. E é muito próxima da cidade. E ela faz com que a gente queira cuidar mais da cidade, porque a cidade vira nossa. E é muito bonito, é muito poderoso isso. E acho que a Renata é assim, é esta pessoa que cria a cidade a partir da bicicleta, mas transforma a cidade inteira. É muito bonito. O segundo caso é que, quando ela foi abraçar a árvore, a gente estava juntas no evento da 99, e aí que eles estavam apresentando a história da mototáxi, a segurança da mulher e tal. E daí me ligaram e falaram, não tem nenhum vereador aqui, vem para cá. Daí eu falei, beleza, eu não vou sozinha. Eu cheguei, colei na Renata e falei, Renata, não tem nenhum vereador eleito ali, estão precisando de vereador, vamos embora, eu e você? Vamos. Daí a gente foi embora. E daí a gente chegou lá, e estava na hora do almoço, então ninguém estava trabalhando ainda. Trabalhando significa matando árvore. E aí, tá, beleza, estava tranquilo, tudo bem. Aí começou todo mundo voltar da hora do almoço e começou a ficar mais tenso o clima. E aí eu falei, nossa, isso aqui vai dar porrada. E eu não sou da porrada, eu sou da Rede Sustentabilidade, a gente é da luta e de paz. Aí eu cheguei na Renata e falei, Rê, eu acho que vai rolar porrada aqui. O que a gente vai fazer? Aí ela falou assim, mais um soco, menos um, eu vou pra porrada. E eu falei, não, eu não sei dar porrada. Eu tenho esse tamanho, eu sou grande e tal, mas eu não sei dar porrada. E aí fui falar com o promotor, cada uma foi fazer o seu trabalho. E eu acho que é assim que a gente vai trabalhar aqui. Muito próximas, o nosso gabinete é um na frente do outro, por acaso, mas eu acho que não é por acaso. E a gente tem pautas muito similares e que trabalham juntas, e para, de fato, a gente conquistar aquilo que a gente foi eleita para conquistar, eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito junto. E é muito bom ter alguma colega aqui, assim, que dá para baixar a guarda assim, e ser você mesma. E o terceiro caso, que é o que me emociona, e daí eu vou chorar porque eu falo dos meus filhos, eu choro. Ontem a gente estava no plenário conversando, porque a gente é vereador de primeiro mandato, né? Então, primeiro você fica no plenário meio tentando entender como é que o plenário funciona, o que cada um está fazendo, e quem são aqueles que são mais parecidos comigo. E daí vira e mexe, puf, a gente está uma do lado da outra ou conversando. E aí eu contei para ela, eu tenho um filho de 6 anos. E ele andou pela primeira vez na ciclofaixa, na ciclovia, esse final de semana com meu marido. E ele enlouqueceu, porque é enlouquecedor, né? E aí eu contei para ela, ela falou assim, ele decolou? Ele decolou? Porque é isso que faz. E ele decolou. Então, eu vou trabalhar muito para que ele possa decolar muito e outras crianças possam se envolver com a bicicleta dessa forma, porque eu não tenho dúvida que quando a gente se envolve com a bicicleta, a gente se envolve com a saúde, com o esporte e com a cidade melhor. Então, eu estou muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada por ter sido eleita. Obrigado vocês por terem votado nela. Vamos que vamos. Beijo. Obrigada. E finalizando, as nossas autoridades que vêm a brilhantar a nossa noite. Professora Lúcia, por favor, gostaríamos de ouvi-la. Boa noite a todas, a todos. Ufa, eu não esperava estar aqui falando, mas eu vou ser do coração, como quase todas as vezes eu sou. Renata, eu vivi tantos perrengues para estar aqui hoje aplaudindo uma mulher eleita, uma mulher do nosso partido eleita, vereadora da cidade de São Paulo. Eu tenho certeza que isso é motivo de orgulho para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso partido. Garota, você venceu.
Nós vencemos. A cidade de São Paulo venceu com você aqui. Muito, muito obrigada. Você super me representa. E vou desejar para você o que eu desejo para todo mundo que é eleito, mas principalmente para as mulheres que são eleitas, porque a gente sabe que para a mulher é tudo mais difícil. Sucesso não é sorte, porque sorte a gente deseja para quem não se prepara, a gente deseja para quem vai no impulso. Você está super preparada, você merece esse lugar, São Paulo merece ter você, e obrigada por sua coragem e emprestar você para todo esse povo de São Paulo. Um beijo no coração, estamos juntas. Boa noite. Aí, muito bem. É com grande alegria que nos reunimos aqui hoje para celebrar o trabalho e as conquistas de uma mulher que se destaca em nossa cidade, Renata Falzoni. Como arquiteta, pedestre, ciclista e ambientalista, Renata tem sido uma voz ativa e incansável na luta por uma cidade mais sustentável, inclusiva e que valorize o bem-estar dos seus cidadãos. E seus esforços vão além do ciclismo. Renata é uma defensora fervorosa das pautas ambientais, buscando soluções que compatibilizem desenvolvimento urbano e sustentabilidade. Renata Falzoni é um exemplo de liderança e dedicação. Sua paixão pelo que faz inspira muitos de nós a agir em prol de um mundo melhor. Hoje, celebramos não apenas suas conquistas, mas também o seu compromisso contínuo com a nossa cidade e com o meio ambiente. Senhoras e senhores, é com grande prazer que convidamos todos vocês a assistirem um vídeo, Renata. Assistirem um vídeo da nossa vereadora. Vamos acompanhar suas iniciativas e projetos que têm impactado a nossa comunidade. Sem mais delongas, vamos ao vídeo seguido da palavra de Renata Falzoni. Desculpa, Rê. São décadas de luta pela bicicleta, pela mobilidade, pelo meio ambiente, por uma cidade viva, acessível. Chegar até aqui não foi nada fácil para nós. Sim, eu digo nós. Porque vocês sabem, a conquista desse espaço só veio com a força de cada um de vocês presentes aqui hoje. Para honrar o nosso movimento, o trabalho começou antes mesmo de assumir a cadeira. Tomamos posse e estamos em cima, na cobrança, na fiscalização, mas também em ser propositiva, pensar a cidade e criar soluções. Pois São Paulo pode ser muito melhor para todo mundo. E eu encontrei com você recentemente, provavelmente eu lhe falei, se eu chegar na Câmara, por favor, não me deixe sozinha. Pois é, estamos aqui e eu conto contigo. O gabinete está de portas abertas. Vamos construir juntos. E agora, com vocês, Renata Falzoni. Faz favor, Renata. Obrigada, Murilo, por essa, mano. Cara, eu fico... Porra, vocês vão me fazer chorar, meu. Cara, quando a turma falou, vamos fazer um evento lá no Salão Nobre, eu falei, xiii, imagina, vai ficar vazio. Caiu a tempestade, eu falei, meu, deu errado. Deus chamou. Eu não tenho palavras para agradecer cada um de vocês que está aqui. Eu queria que, por favor, vocês me mandassem uma foto do bicicletário. Deve estar lindo, lotado de bike lá embaixo. Super obrigada pela presença de todos vocês. Eu não tenho palavras para começar. E não preparei discurso algum, vamos no rock and roll. E vou pegar muito em cima das palavras, né? Um grande desafio que a gente tem agora
todo esse ímpeto cicloativista que todos nós temos, saber quais as ferramentas que a gente tem para usar, e já estamos usando. Então, a gente é muito assim, vamos pegar em árvore. Aliás, aquela árvore que eu estava, ela foi para o chão, né? Não está mais lá. Então, assim, a gente tem esse ímpeto agora, como a gente vai transformar toda essa força, todo esse ímpeto em ações, né? E, então, já quero agradecer muito aqui o trabalho do Daniel Gucci e de toda a equipe formada, porque eu sozinha não faço nada, mas a nossa equipe está motivada, muito grande, trabalhando muito, muito mesmo. É incrível como a gente está trabalhando. Eu não sei se eu falo agora, se é para agora, eu já queria mostrar um pouco como que vai ser a organização do nosso trabalho, né? A gente tem ali, eu não sei como é que faz para andar, não andar, como é que é o PowerPoint, clique, como é que funciona, quem é que me ajuda? Bom, vamos lá. A gente tem um sonho, assim, a minha primeira candidatura foi em 96 e foi um fiasco, um fracasso. Por mais que eu tenha tido uma quantidade considerável de votos lá, eu não gostei e me afastei demais da política. Aí nós fizemos 2020, ganhamos, mas não levamos, como o Ricardo Teixeira mesmo nos falou. E 2022 foi muito dolorido. André, muito obrigada pela força que você nos deu para voltar, e continuamos. E agora nós, por fim, vencemos, e não foi uma vitória só minha, como eu sempre falo, mas é verdade, porque a porteira bateu, sabe? Eu ouvi a porteira bater, pum, sabe? Foi muito difícil chegar aqui, e eu, de fato, agradeço todo mundo que fala, Renata, votei em você, eu paro o que eu estou fazendo para olhar para a pessoa, olho no olho, e agradecer, porque se não fosse a multiplicação dos votos que foi feito no final, a gente não estaria aqui. Estaria, de novo, amargando do lado de fora. Não tem nada pior do que ser primeiro suplente, como eu estou na Câmara e como eu fui na outra, como eu estou na LESP e como eu estive há 4 anos atrás. É muito dolorido. Então, vamos lá. A gente tem como meta melhorar os indicadores de bem-estar na cidade de São Paulo, com foco na caminhabilidade, ciclabilidade e no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é aquilo que a gente fala, mas não cai no bestunto, né? Fica muito difícil falar e as pessoas realmente interpretarem o que nós estamos falando. E as nossas principais pautas de mandato é mobilidade urbana ativa, segurança viária, que é um nó que nos pega mesmo, transporte coletivo, que é fundamental, meio ambiente, urbanismo e o esporte. É tudo que a gente está falando, são pautas transversais. O pessoal fala, Renata, a da bike, legal, a da bike, mas toda vez que a gente bate um papo, a bicicleta, a gente nem fala de bike, a gente fala de acesso à cidade, direito à cidade, de transporte coletivo, de caminhar até lá e tudo mais. Eu não sei se é o próximo aqui, não sei. Vamos lá. A gente dividiu, acho que é o próximo slide, a gente dividiu o nosso esquema de trabalho no nosso gabinete. Nós estamos falando aqui justamente da inauguração do gabinete. A gente tem o gabinete central e nós temos um núcleo jurídico, que eu quero agradecer todo mundo que saiu da iniciativa privada para voltar para a iniciativa pública, para trabalhar. É muito difícil você ter um corpo jurídico muito concentrado em cima das pautas públicas. Agradeço. Nós temos um núcleo de dados, de pesquisa de dados, que é algo que é fundamental. É aquela tal negócio, né? Eu acredito em Deus, confio em Deus, para todo o resto eu quero dados. Então, a gente está trabalhando muito a questão de dados, tudo para a gente poder ter retórica e conseguir dissolver os argumentos que ficam em cima de lendas, né? Nós temos um núcleo de articulação social, que é da parte do gabinete para fora, que a gente realmente tem muito carinho, porque se nós não tivéssemos tido muito forte a articulação social, nós não teríamos chegado aqui. E o núcleo de comunicação, que já vem, que é a mesma equipe que veio do Bike é Legal, mais condensada, e, é demais. Realmente é muito importante a gente ter uma comunicação muito bem calcada em cima de trabalhar o que fizemos com as ferramentas disponíveis. E nós temos uma equipe de gabinete que é também muito focada nessa questão, que ela é chefiada, não sei se tem esse gabinete, está aqui, chefiada pelo Daniel Gucci, que está aqui presente ali no fundo. E nós temos, então, a parte da comunicação, que tem o Murilo, a Adriana, a Silvinha Rosseto, o Thiago Mairara, o Sami W, que está sentado aqui, que veio de longe para nos ver. Nós temos a parte do jurídico, a Patrícia Bandão, a Cecília, a Francine, a Celinha,
Poliana, Thomas Wang, Silvinha Balan. Na parte de pesquisa, nós temos o Flavinho Soares, que a gente simplesmente surrupiou da Ciclicidade. Sinto muito, pessoal da Ciclicidade. O Felipe Claros, o Luciano, que nós estamos nos comissionados, né? Vamos trazê-lo comissionado. Falo alto aqui, que é para ouvirem. Aí nós temos também a parte da articulação para fora, nós temos a Tati Pajuelo, que está aqui, a nossa mestre de honra, a Simone Penick, que também veria de comissionado, Natália, o William, o Rafael e o Eduardo Magrão. E com isso nós temos um gabinete muito focado e muito estruturado, que sabe o que é a cidade de São Paulo, que palmilhou a cidade de São Paulo, metro a metro, centímetro a centímetro, caminhando de forma ativa e pedalando. Dentro das atividades parlamentares de 2025, Ricardinho Teixeira, você que está aqui, que nos ouça e que nos ajude. Então, vamos lá. Eu pretendo estar como membro, né, da Comissão de Trânsito e Transporte e Atividades Econômicas, que está em andamento. Nós temos que fazer uma negociação para isso que dê certo, já estamos trabalhando nisso. E também gostaria muito de estar na Comissão Extraordinária de Meio Ambiente e dos Direitos dos Animais, que aí também a gente vai ter que ver se a gente consegue abrir uma vaga extra, Ricardinho Teixeira. Vamos lá. Frente Parlamentar de Enfrentamento, que não temos vaga, e é uma coisa que a gente não quer tirar ninguém, mas eu quero fazer parte, porque eu realmente acho que o nosso mandato tem que estar lá presente. Bom, uma outra coisa que a gente, Marininha Bragante, que está aqui, o Nabil Bonduque, eu, estamos aí já colocando uma frente parlamentar de enfrentamento às emergências climáticas, que é a pauta mais transversal de tudo aquilo que a gente acredita, que é realmente a gente tem que cuidar dos bens naturais que a gente tem, senão a cidade não vai sobrar para ninguém. E isso é uma coisa que a gente tem muito forte, e essa frente parlamentar, espero que ela aconteça também, viu, Ricardinho Teixeira? Bom, vamos lá. Balanço da atuação em 30 dias. Nós já fizemos mais de 100 demandas, na realidade, hoje bateram 102 demandas, e é incrível a capacidade de escrever demandas e ofícios que estão acontecendo diariamente, a equipe está lá. 50% dos ofícios foram sobre zeladoria em ciclovias, ciclofaixas, calçadas e viários. Aquilo que a gente falou, que a própria Tabata falou, nós estamos sendo cobrados, um desafio a gente conseguir fazer com que essas demandas elas entrem na ordem do dia e que elas tenham um acompanhamento. A gente está aprendendo ainda. Claro que a gente ainda não está perfeito, mas está muito, muito incrível o que está acontecendo. Porque tudo que eu falo, e aquilo? Já foi feito. Mas aquilo não, já foi feito. Quer dizer, o pessoal está realmente conseguindo dar conta. Projetos de lei. Nós temos resoluções apresentadas. Nós temos... Ricardinho Teixeira, você nem sabe disso daqui, mas vamos lá. Garantia de representatividade de vereadoras mulheres na mesa diretora. É uma pauta que a gente está realmente pensando, vamos bater palma a isso. A mulherada e homens também aplaudindo, né? Isso é uma pauta muito cara para nós, porque a diversidade, a inclusão das mulheres na política, no comando, é um processo duro, mas vamos que vamos. Bom, a gente também tem uma coisa muito interessante que a gente vai conseguir trabalhar junto com a atual prefeitura, que é uma demanda também da prefeitura, e é bom quando a gente consegue unir forças e quebrar um pouco aquele paradigma de que a gente é só do contra, porque não é verdade. A gente é a favor de tudo que é bom. Então vamos apoiar o que é bom. A gente quer criar a trilha Interpax na zona sul da cidade, conectando unidades de conservação, e essa trilha vai estar conectada com a trilha da Rede Trilhas do Brasil. É algo muito importante e dá para pedalar, é muito importante, e é que é legal que a prefeitura quer fazer isso, então a gente já vai ter uma coisa positiva aí. Bom, aí outra também que vai ser uma grande debate, eventualmente a gente até não vai ganhar, mas a gente vai trazer esse debate para a mesa, e esse debate vai ser muito importante, porque a gente vai se perguntar o tempo inteiro por que o congestionamento tem prioridade. O não congestionamento, em teoria, tem prioridade sobre a saúde das pessoas, que é proibir as obras nas vias públicas durante a noite de madrugada. Eu não sei se vocês... A gente vai trazer a pauta do dia a dia do porquê que o congestionamento tem que ser prioritário, o não congestionamento, teoria, porque vai estar sempre, ele tem que demandar na saúde das pessoas. Eu passei a campanha com um batistaca do lado da minha rua, porque estava da meia-noite, não dormi a noite inteira na campanha por causa de um recapeamento da avenida do lado da minha casa. E outra coisa que é fundamental, que é o seguinte, a gente não tem
na cidade de São Paulo, em nenhuma outra cidade do Brasil que eu conheça, uma gestão de calçada. Sempre lembrando que esse é o principal infraestrutura de quem anda a pé, que representa a esmagadora maioria dos deslocamentos da cidade, indo a pé, 30%, mas indo de transporte coletivo, 40%, isso segundo Origem de Estilo de 2017, e o principal equipamento para a pessoa que se locomove a pé é calçada, e nós não temos nenhum órgão que faz a gestão das calçadas. Elas estão por conta do munícipe, a subprefeitura não tem condições de lidar, e conclusão, esse tema vai sendo empurrado com a barriga e a gente acaba numa cidade que não se anda a pé, e quando vem o órgão gestor do viário para mexer na calçada, invariavelmente é para diminuir o tamanho da calçada. Então, a gente quer municipalizar gradualmente, fazer uma municipalização gradual das calçadas e mudar o marco legal para que, de fato, a prefeitura tenha ingerência sobre elas. Isso é uma coisa que vai demorar, a gente vai ter que debater muito. E nós já fizemos até lá 37 reuniões realizadas no gabinete. Eu que o diga, cara, estou cansada, viu? Bom, mas vamos lá. Balanço atual de 30 dias. Fiscalização. Isso é uma coisa muito legal. Isso daqui já estava nos planos desde a nossa campanha, que é o seguinte, a gente vê um buraco na ciclovia e vai lá e manda um ofício, vê outro, manda outro ofício. Então, nós lançamos uma auditoria cidadã, que vai ter uma ferramenta muito importante, que é como as pessoas vão fotografar, fazer um georreferenciamento do problema e fazer com que a gente gere um enorme documento que auxilie a própria CET, no sentido de quando tem uma verba e tem aonde, quando e como fazer toda uma zeladoria nas nossas ciclovias que estão desaparecendo dia após dia, até por falta de conhecimento do órgão gestor do qual, aonde está cada problema. Essa auditoria cidadã, a gente lançou, já tem mais de 150 pessoas que já se candidataram para fazer um treino, para serem guardiões e trabalharem nisso. É uma coisa que a gente realmente... e nós pretendemos fazer uma a cada semestre. Primeiro vai ser da ciclovia, segundo vai ser das calçadas e travessias e por aí vai. Outra coisa que nós estamos fazendo também é um dossiê de patinetes elétricas. Isso daí vai sair um documento muito interessante. Outra coisa que nós estamos realmente batendo muito é a questão da segurança na segurança pessoal. Não é segurança de você ser atropelado, é de você não ser assaltado, né? Na ciclovia do Rio Pinheiros, no Parque Bruno Covas, que é um problema recorrente, sempre nos mesmos lugares, e falta de iluminação e tudo mais. Bom, túnel Sena Madureira. Até parece que eu comecei minha vida abraçando aquela árvore, né, meu? E eu estou sabendo muito bem que, enquanto eu estava na outra gestão, meu nome foi muito mal falado aqui, porque eu estava lá, estava vereadora, fazendo não sei o quê, etc. e tal. Tenho o maior orgulho de ter feito o que eu fiz. Muito obrigada, Marina, por você estar lá. Enquanto eu estava agarrando as árvores, você estava lá no Ministério, ver se a gente conseguia salvar. Não salvamos, 150 árvores tombaram. Aquilo, quando tirar os tapumes, vai ser um monumento público ao crime ambiental que essa gestão fez. Monumento público. Então, manutenção da paralisação da obra e preservação das principais árvores. E também estamos juntos, muito juntos, com a turma da comunidade Souza Ramos, e também queremos saber por que sumiu dos anais da prefeitura, que lá tem 2 nascentes. Bom, vamos lá. Auditoria cidadã das ciclovias e ciclofaixas. As inscrições estão abertas para um auditor, temos uma validação metodológica, a gente vai ensinar como trabalha. E quando eu falo a gente, queridos, é equipe, eu nem sei como vai ser o esquema. Vai ter uma interlocução direta com a prefeitura para a solução imediata dos problemas apontados. Eu já falei sobre isso, mas o que é interessante é que a gente vai criar um mapa interativo online com a situação da rede cicloviária, né? E a gente vai fazer com que essa auditoria ela se retroalimente e que a prefeitura possa, através desse trabalho cidadão, estar sempre conseguindo manutencionar. A gente vai criar os guardiões da rede cicloviária. E depois a próxima vai ser uma auditoria cidadã das calçadas e travessias. Isso daí vai dar bem mais trabalho, na minha opinião. Bom,
Balanço da atuação de 30 dias. Nós fizemos reuniões com 4 secretários municipais. Temos uma proposta restritiva da regulamentação do mototáxi em São Paulo. A gente está realmente trabalhando muito nessa questão e incentivando que existam números e existam dados. Tivemos uma reunião muito importante hoje com o Ciro Biderman a esse respeito. Articulação pela permanência do bicicletário do Largo da Batata, que está... não sei se vocês sabem, vocês ciclistas que precisam daquele bicicletário, ele está por um fiozinho, e a gente está aí batalhando para ver quem é que vai assumir aquele bicicletário que seria público e, portanto, de direito da própria estrutura, da própria prefeitura, mas não rola. A ciclopassarela Érica Salum, depois de 30 anos nós tiramos do papel, cara. E as palmas não vão só para mim, não. Tem os coletivos, muita gente por trás desse trabalho. E ela saiu do papel e é incrível como ela é bonita. Quem não conheceu ainda vai lá conhecer. Articulação pela trilha Interparques de Parelheiros vai sair do papel. E aí nós temos a estruturação do gabinete da cidade 2.0, que seria Renata Falzoni, né? Caio França, Andréa, e mais lá no Federal nós teremos a Tabata. Nós estamos fazendo muita força para que isso aconteça, para que nós tenhamos uma triangulação municipal, estadual e federal. E vamos fazer acontecer, porque muita coisa para acontecer aqui no município tem que começar em Brasília, passar pelo estadual e por aí vai. Bom, emendas parlamentares, aí é uma coisa que nós estamos sambando legal. Aí. Vamos lá, estratégia, deixar legado. A gente realmente está pensando muito como que a gente vai investir uma verba grande que a gente tem, todo vereador tem, mas de tal forma que não se evapore, que vá realmente deixar um legado. E que fortaleça as políticas públicas e perenes, que a gente realmente pretende estar junto com a prefeitura para poder investir naquilo que a gente acredita que é importante e que, com isso, deixe um legado e um legado dentro daquilo que a gente acredita que é bom, que é um legado de acesso à cidade, esporte, atividade ao ar livre, e muito mais, que esteja voltado para o meio ambiente e para combate das mudanças climáticas. E articulação com a bancada paulista para projetos de maior envergadura, como esses que nós já estamos conversando, Tabata, e por aí vai. Bom, nosso gabinete está aberto a todas e todos, 304, terceiro andar, quando estiver prontinho, vocês vão ver que nós temos uma sacadinha. Venham nos visitar, tragam ideias, nos cobrem, participem, e vamos construir junto por uma cidade viva. Eu agradeço muito mesmo vocês estarem aqui. Muitíssimo obrigada. Grande beijos e abraço a cada um de vocês que eu estou vendo aqui, que eu quero baixar ainda. Obrigada, meu. PS, esqueci, essa daqui é importantíssima para o Ricardo Teixeira. Olha só, em um único dia a gente conseguiu mais de 20 assinaturas para uma CPI sobre as mortes no trânsito da cidade de São Paulo, que eu espero, Ricardo, que vá adiante. Esqueci de falar sobre isso. Obrigada. PS. Dando continuidade à nossa cerimônia, gostaríamos de chamar Jô Pereira, do Pedal na Quebrada, para falar um pouquinho sobre Renata Falzoni. Cumprimentamos as pessoas que estão presentes, as pessoas que alicerçam caminhos para que essa casa fosse aberta à participação popular. As pessoas que representam lutas coletivas, e hoje, especialmente, a pessoa, a mulher, cicloativista, jornalista e agora vereadora eleita, Renata Falzoni. Nós, as mulheres negras cicloativistas, educadoras, escreviventes, escutadeiras, ativistas, poetas, bicicleteiras, algumas mães do Pedal na Quebrada, temos a honra do convite. E exatamente a partir dessa honra, seguimos saudando.
A todas as mulheres negras que nos antecederam, em nossa existência individual e coletiva, as ancestras do agora, que nos oportunizam ampliar saberes e escutas na construção de fortalezas para a sobrevivência na urbe paulistana, de uma Pauliceia desvairada. Temos vivido tempos em que o diálogo e as ideias têm tido pouco espaço para o real entendimento. E quando nos referimos a povo e representantes da política, fica ainda mais estreito o caminho. E hoje estamos aqui para celebrarmos a amplitude desse estreito, ampliar a brecha de diálogo e ideias e ter Renata Falzoni como a ponte de possibilidades, dar ao verbo esperançar a conjugação do presente. As franjas e fundões dessa grande cidade têm urgências em soluções, da pluralidade de problemas a serem resolvidos. E nós, enquanto representantes de parte de uma sociedade civil muito invisibilizada, como são e somos as mulheres negras, crianças, jovens, adultas, mais velhas, acreditamos que você, Renata Falzoni, e toda a sua equipe, seja a ponte das soluções, discussões e feitos por quem dia a dia sobrevive por dias e utopias mais felizes. Axé para esse mandato. Que as portas estejam sempre abertas para apoiar-nos enquanto ativistas de utopias possíveis, como somos nós, mulheres negras, cicloartivistas do Pedal na Quebrada. Obrigada. Eu não descrevi, mas Jo Pereira, ela é diretora e fundadora do Pedal na Quebrada, que é idealizadora e desenvolvedora dos mapas Pedal Afetivo, diretora-geral da Ciclocidade de 2018 a 2022 e atual conselheira da Ciclocidade. Obrigada, Jo. Gostaríamos de chamar agora José Bueno. Vem representando Rios e Ruas, arquiteto social, urbanista pela FAUSP, fundador do Instituto Harmonia, Educação e Sustentabilidade, co-criador do projeto de impacto socioambiental Rios e Ruas e coordenador do painel Rios Urbanos no Fórum Mundial de Água em Brasília. Seja bem-vindo, Joel. Bom, depois de tanta fala maravilhosa e uma mesa plena aqui, nem sabia que a gente ia ter mais o que falar por aqui. Mas não sou só eu que estou muito feliz, estou vendo que tem 54 vereadores felicíssimos, tem uma cidade inteira empolvorosa de ver essa potência aqui, minha colega arquiteta, urbanista, ciclista, jornalista, influencer da cidade. Eu sou ciclista muito por conta da tua presença, de uma série de outros ativistas que há 30, 40 anos falam no direito de pedalar. Eu lembro que eu fiz uma viagem, não foi um sabático, foi sabático de pobre. Eu fiquei um mês viajando entre duas cidades amigas da bicicleta. Eu saí de Amsterdã, fui a Munique, desenhei com o JP Amaral, Evelina, Aline, que está por aqui, né? Vamos fazer uma cicloviagem e ver como é que é pedalar numa cidade. E a minha mãe, como mãe, falou, mas se acontecer alguma coisa? Eu falei, mãe, é tudo o que eu quero que aconteça, é que aconteça alguma coisa. Você está na cidade com o corpo exposto, você sentir, ouvir, cheirar, escutar, sentir o relevo, sentir a temperatura, né? E eu voltei com essa visão de, eu quero sentir minha cidade, então, mais ainda, me aproximei do corpo da cidade, isso tem a ver contigo, minha querida arquiteta e urbanista. Tinha um monte de coisa que eu escrevi para falar aqui, mas não tem... Vou aproveitar o improviso para falar uma coisinha, que o Poder Executivo, prefeitos, secretários, eles estão preparados para dizer que está tudo bem. A educação está bem, a saúde está boa, os alagamentos estão sob controle, a segurança está ótima. E o papel nosso aqui é aplaudir, sim, a passarela Érica Salom, lindo, tá linda, maravilhosa, mas apontar o que não está funcionando. Então, os cidadãos comuns como nós, imprensa, a academia, os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil, existem para reconhecer o que está funcionando e anunciar e denunciar o que não vai bem. Então, acho que a voz tua, a presença tua, Renata, acho que como a nossa voz, a voz que vai reconhecer e vai apontar, e vai ser propositiva, isso é genial.
Não vou repetir aqui que ela não é apenas uma ciclista, mas é uma cidadã da cidade, apaixonada pela qualidade de vida na cidade e pela vida de qualidade nossa, nesse lugar que a gente não quer ter vergonha de fazer parte. A gente quer ter orgulho de pertencer a São Paulo e ela ser modelo de desenvolvimento sustentável, não de modelo de desenvolvimento inviável, né? Impraticável, ter vergonha de morar por aqui. Então, em nome da equipe do Rios e Ruas, que tem trabalhado por essa transformação, né, da relação com as pessoas e a cidade e seus rios, estamos aqui na afluência aqui do rio Saracura, do rio Anhangabaú, do rio Bexiga, do rio Itororó, que muita gente ainda desconhece. A gente está aqui numa baixada de rios que nascem na cabeceira da Paulista, de outros que estão jogando as suas águas lá para o Pinheiros. Tem que contar essa história. A gente tem que contar que a gente mora em bairros hídricos. Olha que incrível, né? Você mora em que? Eu moro no Butantã, mas eu moro no bairro do rio Pirajussara, do rio Iquiririm, moro na bacia do Saracura, moro na bacia do Sapateiro. A gente se reconhecer, olha que genial, né? E a gente trabalha por isso. Então, desejo todas as bênçãos, Renata, para esse seu mandato como parlamentar da cidade de São Paulo, que você possa contar, que a gente possa contar contigo, com os demais vereadores que passaram por aqui, e mais que tudo, que você possa contar com a gente, possa contar com cada um de nós, não só com cobrança, mas com apoio, né? Que você chegou aqui com esse apoio, que você continue contando com milhões de amigos que você tem na cidade de São Paulo. Tá bom? Viva São Paulo, mais bonita, mais viva, mais bela para todo mundo. Beleza? Obrigado. Vamos também chamar, representando, ele atua no mercado de bicicletas desde 93 e por trás da empresa Dream Bike, Triciclos e Dream BMX, ele é atleta profissional de BMX Freestyle. Atualmente atua como juiz e organizador em eventos em nível mundial. Estamos falando de André Ribeiro. Bom, difícil falar depois de tanta gente boa aí, tantos rostos que a gente já conhece. Boa noite a todos, né? A gente é da Aliança Bike, que está falar um pouco do mercado, um pouco do setor, e como é importante ter a Renata com os desafios do mercado. Um dos principais desafios do mercado é trazer gente para pedalar, convencer um amigo a deixar o carro em casa, ir da farmácia de bike, ficar acessível para poder ter novas ideias, e levar a criança para a escola e começar no esporte, né? Isso é bem difícil e a gente sabe que a Renata faz isso com maestria. Não só traz gente para o esporte e para pedalar, e a mobilidade no geral, como a maioria que traz, mas também ela consegue incentivar e fazer as pessoas continuarem pedalando, né? Isso é primordial, principalmente para o mercado, entender e fazer acontecer aí com os melhores equipamentos. Eu gosto de fazer uma analogia um pouco como se fosse uma corrente. Tudo é conectado, o esporte, o atleta de alta performance, que precisa de um centro de treinamento, que São Paulo não tem, e a gente tem o sexto melhor do mundo, aí, o Bala Louca, o atleta olímpico, o melhor, que não tem onde treinar praticamente em São Paulo. A gente tem pistas de pump track, que precisam colocar atletas, crianças, que a gente conseguiu junto com o Ricardo Teixeira na Moca há pouco tempo, no único mês de mandato que você participou, na verdade foi o projeto do Ricardo, você entrou de coautora, né? Com a gente, com a Aliança, e colocar isso. E cada um é um elo da corrente, o cicloativista, da mobilidade, o atleta, o performance, e o grande elo que faltava para essa corrente é alguém conectado com o poder público muito bem, e acho que a Renata é um mega elo, hiper elo da corrente, que consegue colocar o projeto específico na mesa certa, entregar na mão correta, que tem a chance de ser aprovado. Que fazer projeto às vezes é fácil, difícil é levar para frente, emplacar. A gente tem muita demanda, se fosse falar de demanda aqui, a gente já vai ficar muito tempo, já até se estendeu bastante, mas é isso aí, desejo sucesso, conta com a gente está junto há mais de 30 anos aí, então é isso daí. Obrigado. Vamos chamar o coordenador executivo da iniciativa Bloomberg
para o Estado de São Paulo e Campinas. Ele apoiou a elaboração de planos de segurança viária e outras ações estratégicas para salvar vidas no trânsito e promover a mobilidade saudável, incluindo o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Vem com vocês, Diogo Lemos. Olá, boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito pelo convite para falar nesse momento tão importante. A primeira vez que eu ouvi sobre Renata Falzoni foi nos anos 90, como bike repórter da Rádio Eldorado. Eu ainda era um menino. E ela dizia que quando o trânsito estava ótimo, na verdade, ele estava congestionadíssimo, estava ótimo para pedalar. E talvez tenha sido a primeira vez que eu entendi que o trânsito não era sobre carros e que o principal problema não era o congestionamento, mas a segurança das pessoas. E naquela época, São Paulo não tinha ciclovia, ciclofaixa, corredor de ônibus e faixa de ônibus. Bom, hoje eu estou aqui representando um projeto global de segurança viária que atua em várias partes do mundo, apoiando governos a reduzirem as mortes no trânsito com políticas abrangentes, com ações de infraestrutura, fiscalização, dados, comunicação, etc. Nós fomos já grandes parceiros da Prefeitura de São Paulo, atuando ativamente em várias ações, na construção do Plano de Segurança Viária da cidade, que virou um decreto no ano de 2019, e muitas dessas ações ajudaram São Paulo, naquele momento, há cerca de 10 anos e até alguns anos depois, se tornar uma referência global, quando São Paulo, uma das maiores metrópoles do planeta, adequou as velocidades de quase todas as avenidas para 50 km por hora, adequando, de acordo com a recomendação mundial, com a recomendação da Organização Mundial da Saúde, ela se tornou um grande caso de sucesso. Em um ano, a gente teve quase 40% na redução das mortes na cidade, no trânsito. Mas, nos últimos anos, a gente tem visto que as vidas perdidas no trânsito voltaram a aumentar, e muito. Não só na cidade de São Paulo, no mundo todo. A gente está no meio da segunda década de ação pela segurança no trânsito, pautada pela ONU, e a gente tem visto um cenário no oposto do que a gente gostaria. E muito se deve, eu sempre sou muito perguntado sobre qual é a causa disso, qual fator é a causa. A causa geral, que a gente pode unir tudo, é a falta de centralização do tema. O tema perdeu o valor que ele tinha. As conquistas que a gente teve com essa série de ações já não valem mais hoje em dia. A deputada Tabata e várias outras pessoas já reforçaram a importância da gente retomar esse tema. É uma grande notícia a conquista dessas assinaturas para uma CPI, para entender o que está acontecendo aqui nessa cidade, para a gente perder tantas vidas. E a gente tem uma meta para 2030 cumprir, pautada por lei pelo Penatrans, que é o nosso Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, de reduzir pela metade as mortes no trânsito, tendo como linha de base o ano de 2020. Bom, Renata, sua trajetória nos prova que a mudança vem de quem não aceita o inaceitável e nenhuma morte no trânsito é aceitável. Então, o seu gabinete, que está repleto de pessoas incríveis, muitas eu já trabalhei junto, tenho certeza que você e essa galera toda, né, vão ser essenciais nessa luta e vão fazer muitas coisas aqui no lado do Legislativo. Conte com a gente e muito sucesso. Obrigado. E encerrando a nossa noite, trazendo uma fala muito importante, formado em economia, homem negro e periférico, finalizando pós-graduação em mobilidade e cidades contemporâneas, e atualmente ele é diretor-geral da Ciclocidade, onde também está coordenando o projeto de segurança viária. O nome dele é Ricardo Machado. Boa noite. Eu vou ler aqui para cumprir o tempo que eu me comprometi com a Tati, porque eu sei que está extremamente apertado. Então, boa noite a todas as pessoas presentes aqui hoje, né? Eu começo agradecendo o convite do gabinete da Falzoni para participarmos do evento. Também agradeço a Ciclocidade, que eu estou aqui hoje representando, né? Onde também compõe comigo a diretoria a Dene Façanha, o Yuri Vasques, além do núcleo duro ali, né, das pessoas
do dia a dia, que está aqui representado na plateia pelo Gabriel, pela Luciana, pelo Dionísio, pela Aline Cavalcante, pela Cira, né, e bem como as pessoas associadas da associação. Então, como eu falei, eu vou ler aqui para conseguir manter o tempo e trazer tudo que eu gostaria de comunicar, né. É muito bom ver o auditório cheio aqui hoje, né. Isso mostra o compromisso com as pautas defendidas pela Renata, mas eu faço um alerta, que eu acho que também é importante citar aqui, que eu vejo pouquíssimas, né, ou poucas pessoas negras, e eu gostaria que tivesse mais essa diversidade aqui no espaço, né. Então, acho que fica um alerta aí para a gente pensar nisso nesses próximos 4 anos de mandato, né. E muito obrigado, né, mais uma vez, e parabéns à equipe que esteve em contato e organizou o evento, né. Como já disse, eu estou aqui representando a Ciclocidade, eu fui convidado para representar a Ciclocidade, que é a Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo, mas eu também trago comigo na minha fala, né, a minha vivência como um dos idealizadores do Giro Preto e também como um homem preto e periférico, né. A Ciclocidade tem um papel fundamental na construção de uma cidade mais humana e menos veloz, onde fazemos incidência política desde 2009, buscando a construção de políticas de mobilidade e lutando pelo direito de quem pedala, né. Temos atuado nesse advocacy com base em dados, levantando informações essenciais e entregando trabalhos que ajudaram a transformar a cidade, pressionando e, ao mesmo tempo, auxiliando a prefeitura e participando da formulação de planos estratégicos que já foram citados aqui hoje, como o plano diretor, o plano MOB, o plano de segurança viária, o plano cicloviário da cidade, a Agenda Municipal 2030 e o Plano Clima. E, por muito tempo, ocupando conselhos municipais como CPM, CMTT, CMPU, entre outros. Né, realizamos em 2023, com o apoio das pessoas associadas e parceiras, a maior contagem de ciclistas da cidade. Né, um trabalho que não só mostra onde as pessoas pedalam, mas que serve como ferramenta para apontar infraestrutura onde ela é mais necessária. Fizemos a auditoria cidadã, que foi citada aqui mais de uma vez, né, uma auditoria na cidade inteira, nos mais de 700 quilômetros de malha cicloviária, porque não basta ter ciclovia, ela precisa ser bem feita, conectada e segura. Também entregamos trabalhos importantes sobre melhores práticas de bicicletários, bicicletário modelo, e agora levamos em atuação também, essa atuação nossa sai do municipal e a gente vai para o federal, onde estamos construímos junto com outras organizações o projeto de lei 2789/23, que pode salvar vidas ao readequar velocidades e implementar fiscalização por velocidades médias. Pois sofremos uma epidemia de mortes no trânsito, onde são mais de 34 mil mortes ao ano, fora as lesões, né? E a maioria dessas mortes ela tem um CEP, tem classe social e tem uma raça definida, né? Postas. A segurança viária ela não depende também só do que acontece em Brasília, né, para disseminar uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro. Acho que podemos e devemos pressionar deputados estaduais, vereadores e a própria prefeitura para readequar a velocidade no município, como já foi feito no passado. Né, e adotar políticas de mobilidade segura aqui em São Paulo, né, já dito pela Renata, que está no plano dela. Acreditamos na importância do mandato da vereadora eleita Renata Falzoni, que entende e sabe da importância do debate da mobilidade ativa e sustentável, das questões climáticas que são urgentes e que tem um histórico de décadas de luta por uma cidade mais humana, que é uma referência nacional e certamente internacional no ativismo da bicicleta e da mobilidade sustentável. Temos expectativa na defesa da Carta de Compromisso com a Mobilidade Sustentável, assinada por ela durante o período de campanha eleitoral, e dos esforços em criar uma bancada ou comissão de mobilidade ativa na Câmara Municipal. Reforçamos aqui que esperamos que o olhar de toda a sua equipe esteja voltado principalmente para as periferias, e que essa construção seja coletiva e diversa, descentralizando o debate, pois é a periferia que mais sofre com a violência policial, com os longos deslocamentos, com os transportes públicos caros e inacessíveis, com o racismo ambiental e também com a falta de aparelho de cultura e lazer. São jovens negros que estão em trabalhos precarizados, pedalando longas distâncias sem estrutura adequada, invisibilizados e morrendo diariamente em motocicletas no trânsito violento e assassino da cidade. E falando em pedalar especificamente, que esse olhar tenha a sensibilidade de compreender as motivações de tantas pessoas que pedalam, seja pelo transporte público que não chega em suas residências, seja para fugir das catracas que segregam, que haja sensibilidade para olhar para tantos entregadores e entregadoras que diariamente se arriscam nas ruas da cidade, sem estrutura, além da exposição aplicada da exploração aplicada pelas plataformas de entrega, que haja apoio do poder público. Que esse pedalar não seja romantizado e que haja compreensão da diversidade de corpos que se deslocam pela cidade, pois o pedalar, o deslocar, não é igual para todos os corpos,
e que muitas vezes, enquanto a polícia protege um, outros serão violentados. O seu mandato, a sua equipe de gabinete, em conjunto com outros mandatos nessa casa, que pensam semelhante, com a sociedade civil organizada, com movimentos sociais, com a participação popular, é possível fazer a diferença. Um mandato com grande potencial de transformar essas demandas em pressão por políticas públicas concretas, lembrando sempre da importância de ter o foco voltado para as franjas da cidade, dessa enorme cidade, né? Onde estão as pessoas mais pobres, mais pretas e colocadas em situação de vulnerabilidade. A cidade se coloca à disposição para estar junto nesse processo, no ativismo da bicicleta, na incidência política, continuando o nosso trabalho e contando com a força desse mandato que acreditamos que fará muito pela cidade de São Paulo. Parabenizamos a vereadora Renata Falzoni e a sua equipe, que esse gabinete seja um espaço de construção coletiva e conte conosco. Senhoras e senhores, à medida que chegamos ao final do cerimonial da abertura oficial do gabinete da vereadora Renata Falzoni, queremos expressar a nossa profunda gratidão pela presença de cada um de vocês. Este momento é um marco muito importante, não apenas para a vereadora, mas para todos nós que acreditamos em uma cidade mais justa e sustentável. Agradecemos a presença de cada um de vocês que contribuíram para tornar este evento ainda mais especial. Um agradecimento especial aos nossos convidados, às autoridades, amigos que compartilham a visão de um futuro melhor para a nossa comunidade. Convidamos a todos a se juntarem a nós para uma recepção na Sala Tiradentes, onde poderemos continuar as conversas e compartilhar ideias em um ambiente mais descontraído. Será uma ótima oportunidade para fortalecer laços e celebrar juntos esse novo capítulo. Esperamos vê-los lá. Tenham uma ótima noite.